Mais uma reflexão, um tempo para conhecermos a vontade de Deus através das Escrituras. Bem-vindo a mais esta reflexão. Nós precisamos, de fato, ter um entendimento acerca do que seja seguir a Cristo, do que seja viver a vontade do Pai, que significa, de fato, negar a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e seguirmos o exemplo, o modelo de Cristo. Não se trata de uma jornada onde possamos pensar que haverá a perspectiva de vivermos pelos nossos desejos, pela nossa vontade, mas sim, requer de nós uma mudança de atitude, pensarmos como o nosso Deus, agirmos como o nosso Deus, por compreendermos a obra que Ele realiza em nosso favor. Muitos dos discípulos, ou seja, daquelas pessoas que acompanhavam Jesus, o abandonaram, porque não representava ou não traduzia, à medida que foi caminhando e conhecendo, o atendimento de suas expectativas. Diz assim em João 6, 66 ao 69. Diante disto, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12, será que vocês também querem se retirar? Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Então, a pergunta que Jesus, na realidade, que Jesus faz a eles, se eles queriam também abandonar, Pedro, pelo Espírito Santo, fala realmente palavras que traduz o compromisso com Deus. Para quem iremos? Quem pode nos conceder o que o Senhor nos concede, que são as palavras da vida? É isso que a gente precisa entender. Jesus tem as palavras da vida eterna, daquilo que traduz e revela Deus ao mundo, a vontade do Pai, seu querer. Nós somos conduzidos a este entendimento. Agora, não precisamos pensar que dá para viver o reino de Deus, ou seja, a salvação, viver a vontade de Deus, andando nos nossos pensamentos, achando que Deus existe para suprir as nossas necessidades, atender às nossas carências. Isso não tem nada a ver com Deus. Isto são desejos naturais, imaturidade da nossa parte e que a gente precisa crescer. Quando achamos que as pessoas existem para nos servir e atender às nossas necessidades, nós não entendemos. Nós ainda somos imaturos, somos crianças e sem compreensão do que significa seguir a Cristo Jesus. Temos que entender que, para seguir a Cristo, requer de nós, de fato, o negarmos a nós mesmos e tomarmos a cruz para seguirmos o seu exemplo. Mas, para isso, a gente precisa entender a salvação que Deus nos concede. Não depende de nós, depende dele unicamente, da sua graça revelada, da oferta de Cristo, do ter morrido por nós para que nós pudéssemos receber o perdão, da sua ressurreição que nos traz a justificação e que no processo de nos submetermos, reconhecendo o nosso estado de separação de Deus e que precisamos de Deus, nós nos submetemos a Cristo como Senhor e Salvador, somos feito um novo ser, uma nova criatura. Não somos mais simplesmente um ser natural, mas agora um ser espiritual, nascido de novo, nascido do Espírito, reconciliado com Deus e que estamos unidos ao nosso Deus. Vivemos na presença de Deus. Fomos apresentados por Cristo de maneira santa, inculpável e irrepreensível. Por isso, temos que santificar, temos que rejeitar as obras das trevas, e isso implica que a gente não pode viver mais as relações segundo a natureza humana, mas segundo Cristo, segundo o modelo de Cristo. A gente precisa negar a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e reconhecer que não dá para viver o reino de Deus segundo a natureza humana. Não no nosso egoísmo, não na nossa ganância, não na nossa hipocrisia ou mentira. A gente precisa crescer, amadurecer, compreender a vontade de Deus e andar nessa vontade, glorificando o Senhor, sendo expressão viva dele neste mundo, revelando sua glória e manifestando o seu reino.
que a gente possa crescer, amadurecer, compreender a vontade de Deus e ser expressão viva do nosso Deus neste mundo, revelando sua glória. Por isso, para onde iremos? Não temos para outro lugar para ir, nem para quem outro recorrer. Somente em Cristo temos as palavras da vida, conhecemos da vida eterna, conhecemos do nosso Deus. Que a gente entenda, que a gente compreenda isso e que a gente possa caminhar na direção da vontade do Pai, glorificando o seu nome. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Gostou da reflexão? Compartilhe. Não deixe de ler as Escrituras. Medite para poder crescer no conhecimento e vontade de nosso Deus e nosso Pai, para que, conhecendo o Senhor, possa o revelar ao mundo.